É importante entender que o processo de impeachment no presidencialismo deriva de uma punição por um crime de responsabilidade. Ou seja, é preciso que o presidente da República, pessoalmente e intencionalmente, tenha violado alguma regra prevista no artigo 85 da Constituição. O atual processo de impeachment foi aberto pelo deputado Eduardo Cunha com base em um único fato, ou seja, que em 2015 a presidenta Dilma, mediante decretos, abriu créditos que ultrapassaram a meta fiscal então existente. Ocorre que o Congresso Nacional, nesse mesmo ano de 2015, acaba de aprovar o PLN número 5, ou seja, o Congresso Nacional fixou uma nova meta fiscal. Ora, o exercício financeiro no Brasil coincide com o ano fiscal, o ano civil, só finda no dia 31 de dezembro, de modo que os decretos que foram editados nesse exercício financeiro foram validados pelo fato do Congresso Nacional ter revisto a meta fiscal. Ou seja, se havia naquele momento, e repito, se havia naquele momento eventualmente alguma ilegalidade, ela deixou de existir na medida em que uma nova meta fiscal hoje consta de lei. Isso, tecnicamente, no direito brasileiro, é chamado de abolitio criminis, ou seja, há uma lei nova que diz que uma conduta que eventualmente fosse tida por ilícita, em razão dessa nova lei, deixou de ser. Isso exclui a chamada tipicidade, ou seja, se havia um fato típico que poderia ensejar um processo de impeachment, a nova lei do Congresso Nacional afastou essa tipicidade. De modo que no presente momento não há nenhuma causa, rigorosamente nenhuma, porque, repito, o ato do presidente Eduardo Cunha, que abriu o processo de impeachment, é baseado em um único fato, só um, que foi tido por ilegal. E esse fato deixou de existir na medida que o Congresso votou uma nova lei. De modo que não há razão para a continuidade desse processo e tenho absoluta convicção que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal vão preservar a Constituição, que é a questão mais importante. O que está em debate não é se gosta ou não do governo, se o governo deve ou não ter esse ou aquele rumo. O que está em debate, sobretudo nesse momento, é que para que o Brasil encontre um novo caminho, para que a economia volte a crescer, para que volte a gerar empregos, é preciso paz, é preciso estabilidade das instituições. E na democracia só há paz plena quando as regras do jogo estabelecidas na Constituição são respeitadas. É por isso que nós lançamos esse movimento e convidamos todos os brasileiros, independentemente da posição política e ideológica, independentemente de em qual candidato a presidente tenham votado, independentemente de qual opinião que tem em relação ao governo da presidenta Dilma, mas defender a Constituição, defender a democracia e não aceitar um impeachment que vai jogar o país nas trevas da polarização política, nas trevas do vale-tudo, nas trevas da incerteza institucional que nós já assistimos onde isso acaba. Do mesmo modo que está se tentando agora, nos anos 60, no começo da década de 60, em 61, 62 e depois em 64. Se desrespeitou a Constituição em nome de interesses puramente políticos e se seguiu a longa noite da ditadura. Por isso nós estamos aqui lançando esse movimento e dizendo: golpe nunca mais.